Olá, tudo bem? Bom, você vai ver agora um evento que ocorreu na manhã, aqui, horário brasileiro, desta quinta-feira, 21 de julho de 2022. Ricardo Rau, que foi agente indigenista na FUNAI e foi demitido neste governo, ele percebeu a presença do Marcelo Xavier, presidente da FUNAI, em um evento que estava sendo realizado em Madrid e denunciou. Ele disse, com razão, que Marcelo Xavier era um intruso e falou a respeito da relação dele com o governo Bolsonaro e com os milicianos que hoje estão influenciando na ação da FUNAI. Veja o vídeo e depois nós voltamos a comentar. Senda del reconocimiento de la diversidad y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, su territorio, vida, cultura y libre determinación, así como la autonomía. En el marco de todos estos retos, el trabajo colectivo, la minga o las sinergias de nuestros pueblos indígenas, los 22 gobiernos iberoamericanos en el ámbito del FILAC seguirán edificando acciones holísticas que emergerán resultados y avances positivos para nuestros pueblos en la región. Procesos en los cuales, en mi calidad de indígena del pueblo Zenú y también de presidente del Foro Permanente, estamos abiertos a trabajar conjuntamente para seguir avanzando por un reconocimiento y garantías materiales de los derechos de nuestros pueblos. Muchísimas gracias. Hermanos indígenas, eu venho denunciar esse assassino, Marcelo Javier, como inimigo de ustedes. Esse companheiro de Colômbia que ha dicho de las muertes de las milícias contra los indígenas. Este homem é um miliciano. Este homem, Marcelo Xavier, não representa a Fundação Nacional del Indígena. És um assassino, és um miliciano, és amigo de um governo golpista que está ameaçando a democracia em Brasil. Este homem não pertence acá. Não és digno de estar entre ustedes. Não és digno de estar entre ustedes. E o Itamaraty é uma vergonha. O Itamaraty está sendo babado e miliciano. Marcelo Xavier é um miliciano. Este homem é um assassino. Este homem é responsável pela morte de Bruno Pereira. Este homem é responsável pela morte de Philips. Miliciano. Você é um miliciano, Xavier. Você é um miliciano. Miliciano. Bandido. Vai embora mesmo. Vai pra fora. Desculpem. Graças. ¡Fuera Bolsonaro! ¡Fuera Bolsonaro! Bom, este vídeo ele foi gravado pela Renécia de Mello, que é a Renê de Madrid. Ela é fundadora do primeiro núcleo de vivências, estudos e lutas do PT no exterior. Ela é coordenadora também do Comitê Popular Lula Livre Firmes com Lula. A Renê estava presente, fez a gravação imediatamente quando soube, quando viu esta intervenção, e mostra que os brasileiros estão atentos para denunciar este governo hoje vigente no Brasil, que é anticonstitucional, um governo antidemocrático. O Ricardo Rau, ele foi colega de Bruno Pereira na FUNAI. Os dois trabalharam juntos. Ele conhecia o Bruno, era amigo do Bruno. E quando ocorreu o crime, ele foi o primeiro a denunciar em veículos alternativos que o Bruno, na verdade, foi morto porque estava preparando, ou já tinha um relatório sobre as ameaças que tinha sofrido. O Bruno também tinha se licenciado da FUNAI porque sabia que no governo Bolsonaro ele nada poderia fazer em defesa dos povos indígenas, aqueles povos que vivem isolados lá na Amazônia. E o Ricardo Rau,
falou sobre a sua própria experiência para fazer essa ligação do assassinato de Bruno Pereira com a presença desses milicianos no órgão que foi criado para defender os povos originários e hoje atua, na verdade, em defesa daqueles que querem a extinção desses povos, o massacre desses povos, feitos através de garimpo ilegal, pesca ilegal, extração ilegal da madeira, enfim, da exploração das terras já demarcadas dos povos indígenas. Ricardo Rau, ele hoje vive exilado. Ele está em Roma, já esteve vivendo numa comunidade lá da Noruega e passa por grandes dificuldades. Segundo a entrevista que ele deu a este site, hoje vive com uma mesada que a mãe envia. Por quê? Porque depois de 9 anos de FUNAI, e quando fez resistência à ação dos grupos que agem ilegalmente na Amazônia, ele foi perseguido e acabou tendo que se exilar. Ele é um exilado político na Europa. E desde então tem preparado um livro para contar toda essa história e também de como foi perseguido. Logo que ele deixou o Brasil por perseguição política, abriram um processo administrativo da FUNAI, Marcelo Xavier, e ele foi exonerado em razão de um fato que foi relatado a respeito do estágio probatório dele, 6 anos antes. Então, encontraram um pretexto, encontraram algo para tentar justificar esta exoneração. Então, o Ricardo Rau tem sido um militante importante da causa da democracia no Brasil e da defesa dos povos indígenas, sobretudo, que é a área dele, que marca toda a trajetória dele, mesmo antes de entrar na FUNAI. Ele fez alguns cursos e depois entrou e atuou como servidor público, continuando aquela obra que já vem desde o Marechal Rondon. Ele mesmo fala que o Bruno Pereira era um rondoniano clássico, e ele também, Ricardo Rau, é um rondoniano clássico e não tem se recusado à luta. Depois que ele fez essa denúncia da presença do Marcelo Xavier neste evento que é lá em Madrid, em defesa dos povos originários, ele, então, o Marcelo Xavier foi expulso, como vocês viram, daquele evento, e o evento ainda continua, e pode haver e deve haver manifestações contra a presença do Marcelo Xavier no encontro, né, que era para discutir a situação dos povos originários na América Latina e também no Caribe. Enfim, o Ricardo Rau demonstrou que o Brasil, ou uma parte do Brasil, resiste ao avanço da barbárie no nosso país. Eu tenho certeza de que esse vídeo ganhará muito mais repercussão, o vídeo da intervenção do Ricardo Rau no encontro, ganhar grande repercussão, o que é importante, porque o Ricardo Rau também articula hoje uma denúncia contra o governo Bolsonaro, contra o Jair Bolsonaro, por conta do genocídio, né, que ele denuncia ocorrido na pandemia, durante a pandemia. A tese jurídica que ele pretende apresentar ao Tribunal Penal Internacional, ela segue a mesma diretriz da ação que foi feita anos atrás do Baltasar Garzón, que foi juiz na Espanha e que levou à prisão de Pinochet. O fundamento é a morte de cidadãos italianos aqui no Brasil durante o governo Bolsonaro por conta da falta de ação efetiva do governo no combate à pandemia, no combate à Covid. Parabéns ao Ricardo Rau por essa atitude corajosa que certamente deve inspirar outros brasileiros na defesa da democracia no Brasil.
Muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos sempre que houver notícias para comentar. E eu peço a vocês que não se inscreveram ainda no canal da TV 247 que o façam. E aqueles que puderem, contribuam como membros, como assinantes ou do site Brasil 247 ou como membros do próprio canal no YouTube. A mídia independente que dá voz aos brasileiros que estão nesta resistência democrática, ela precisa da tua ajuda e cresce com o apoio de todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado e até mais.